discussões no mesmo lugar que não tem unidade, cada um pode estar fazendo diferente, está de passagem ali por vários motivos e diferencia do lar. Galera, boa noite. Você que vai assistir esse vídeo depois. Hoje nos stories eu coloquei que eu ia receber um psicólogo, Mário Sérgio, pastor Marinho, né, os íntimos, é pastor da igreja aqui de Batista de Jardim, Juari. Porém, um membro da igreja faleceu agora à tarde, eu não sei te dizer detalhes ainda. E por esse motivo ele está dando assistência à família. Que bom que ele está fazendo isso, né? Ele está fazendo a função de pastor. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? Do cuidado, do zelo. E aí, na semana que vem, eu vou agendar com ele, a gente faz na semana que vem com ele novamente. Mas eu já vou dar um início a esse assunto hoje. Fui pego um pouco de surpresa. Mas a gente ia conversar alguma coisa sobre república, lar. Para você que nunca esteve por aqui ou que vai assistir essa live depois, esse vídeo depois, eu criei um espaço, eu sou um servidor do sistema socioeducativo e eu criei um espaço para poder informar as pessoas o que é o sistema socioeducativo, os seus servidores. Converso com alguns em algumas lives. Passado eu tenho isso já gravado aí, converso com algumas pessoas. E eu sempre trago um convidado ou falo alguma coisa sobre os arranjos alimentadores do sistema socioeducativo. E, no meu ver, são a família, a educação e a religião. Hoje nós vamos focar mais um pouco sobre família. E por que eu tenho muito essa visão e quero muito trabalhar sobre esse assunto? É porque é o órgão formador, né, cara? E eu vejo que, na minha concepção, a família perdeu um pouco isso. E a gente vai conversando e trabalhar muito sobre isso hoje. O que a gente pode fazer para tentar resgatar isso? E na fala de hoje, o que eu quero trabalhar com vocês? A diferença entre lar e república. E aí eu peguei a definição de república e já peguei a minha interpretação também, já coloquei no meio e botei assim: república é um local destinado à hospedagem, você paga por esse local, é um lugar de passagem, sem vínculo ou unidade. E a definição de lar, vou definir lar com uma única frase: é onde sempre se é bem-vindo. Então, partindo disso e trazendo para o ambiente que eu trabalho, que é o ambiente socioeducativo, o que vemos hoje, e não é só de hoje, eu já estou lá há 22 anos, é que o jovem, quando chega lá, ele já vem rompendo com os arranjos alimentadores que eu falo do sistema socioeducativo: família, educação e religião. E aí, por muitas das vezes, ou na maioria das vezes, esse rompimento ele vem acontecendo por etapas, por fases, e que pode ter passado despercebido ou não. Quando a gente tem essa definição, ou tem em mente a diferença entre república e a diferença entre albergue, facilita um pouco mais. Gostaria desde já agradecer a galera, o Hélio, o José, a Giânia. E aí o Hélio, eu ia hoje conversar com o Marinho, pastor Marinho, né, na parte de psicologia, só que faleceu um membro lá da igreja, ele está envolvido lá nessa parte dificílima, né. E hoje eu vou trabalhar, Wesley e a galera que está ouvindo a gente, sobre lar, definição a diferença entre um lar e uma república. E hoje, na minha concepção, o lar ficou de lado e a república invadiu e dominou.
Por que eu falo isso? E toda a minha fala ela é baseada nas minhas experiências na parte socioeducativa, tá? E eu vejo muitos adolescentes lá em que a figura do pai e da mãe se perdeu. E por que ela se perdeu? Porque ao longo do tempo, e ela não se perdeu de uma única vez, tá? Não foi assim, caramba, não vejo meu pai como meu pai. Não. Foram pequenas brechas que o lar foi dando e a república foi invadindo. Você deve conhecer, deve saber, ou já viu de experiências em que não existe conversa. Aí você pode falar para mim assim, caramba, Hernani, mas a correria do dia a dia, papapá, o cara sai cedo, o cara é de Campo Grande, trabalha lá na Zona Sul, então 3 horas de viagem no mínimo. Sim, até entendo isso. Mas percebo que dentro de uma república, quando é república, algumas coisas não são prioridade. Até entendo que o cara chega cansado, ele vai tomar banho, vai se alimentar, mas ele não vai, raras as vezes ele vai direto dormir. Aí vai ver a televisão, vai ver uma notícia. E aí, se você já tem o tempo muito escasso, no caso aquelas pessoas que o trajeto e o trabalho consomem muito tempo da sua vida. Se você já tem um tempo muito escasso, quando você vai chegar em casa, você precisa entender o que é prioridade. E eu falo que é prioridade independente da idade de seus filhos. Porque é dentro do lar e nunca dentro de uma república em que esse jovem vai aprender muito mais pelo que você faz, pelo que você fala. Esse jovem vai aprender muito mais sobre o que eu falo, das minhas atitudes, vai aprender muito mais com as minhas atitudes do que o meu mero discurso. Aqui eu tenho um casal de filhos. A minha menina tem 12 anos e o mais novo tem 9. E aí o João, ele deu uma alteração na escola. E desrespeitou o professor, fez umas gracinhas lá, e a gente entrou com a intervenção, junto da intervenção a orientação, e junto da orientação mostrando para ele, no meu caso, eu como exemplo de como eu estava agindo naquela atitude, naquela situação. Então, hoje, quando eu busquei ele na escola, eu encontrei na rua a professora, ela estava indo para o horário de almoço, que ele fez a gracinha dele. Eu já tinha orientado ele a pedir desculpas a ela. Você vai lá e vai pedir desculpas. Esse fato não vai acontecer mais, porque eu até entendo de você errar, mas eu jamais vou admitir de você continuar no erro. E aí entra o cara que tem um lar. Se fosse só uma república, eu não ia estar preocupado com o João. Não ia querer, eu não tinha essa preocupação em orientar, porque eu e você, quando estamos na função de pais, e é independente do arranjo familiar, eu sempre vou falar isso, nós estamos formando, zelando e cuidando do caráter de jovens, de crianças, de pessoas que foram confiadas a nós. Então, aí, quando eu vi a professora, eu chamei ela, chamei ela. Aí, com ele do meu lado, eu falei para ela o que aconteceu, comentei com ela sobre o que aconteceu. Ela, não, a gente já conversou, bateu um papo. Falei, tá, mas quando acontecer de novo, você pode o repreendê-lo mesmo. Eu, o pai, estou autorizando. E por que eu fiz isso? Para ele entender que na escola tem autoridade. O professor é autoridade. Eu não abro mão disso. Porque quando está lá dentro do sistema socioeducativo, o professor é autoridade. Lá ele sabe respeitar, então por que não aprendeu aqui? No exemplo, eu vou sempre usar exemplos meus,
porque é a minha casa, né? Então eu posso falar livremente. Então eu falei na frente dele, e aí falei para ele assim, tu sabe por que eu falei na sua frente? Porque eu não trabalho com mentira. E o que eu fosse conversar com ela em particular não seria diferente disso. E novamente trouxe para ele e reforcei a ele o fato de que você errou na atitude. Errar novamente é burrice. E você não vai fazer. E aí pedi também desculpas a ela e falei para ele, sabe por que eu pedi desculpas a ela? Porque eu como pai em algum momento falhei em relação a você. Porque eu não te dou esse exemplo. E eu sempre te oriento a respeitar as pessoas. Então se você fez, em algum momento houve alguma rupturazinha, alguma interferência que fez com que você fizesse. E eu falei, mas para ele, você não me vê fazendo isso? E uma coisa que eu sempre falo para ele, me siga. Eu sou o seu exemplo. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, e aí gente, eu não sou o super-herói, não sou o melhor do mundo, não estou falando isso. Estou falando que eu optei por ser o cuidador ou o responsável de um lar. Porque aqui ele vai ser sempre bem-vindo. Essa atmosfera de ser sempre bem-vindo, quando a gente está vivendo isso aqui na plenitude, quando você vier à minha casa, você vai ver um ambiente diferenciado. Que pode ser também um ambiente igual o da sua casa. Não estou falando que não é. Mas se por acaso esse ambiente você não tiver na sua casa, você vai sentir esse ambiente aqui. E como nós somos agentes propagadores de boas novas, o ambiente da minha casa agradável é uma propagação daquilo que eu acredito. Então eu acredito que no meu lar, ele é sempre bem-vindo, e aí falando do exemplo do meu filho, e isso independe do erro dele. Eu não vou acobertar o erro dele, e o sistema socioeducativo hoje está com tanto moleque lá, e assim, eu falo a palavra moleque com carinho, o garoto, tá? Tá com tanta garotada lá, que ele não percebeu, ou em algum momento ele deixou de perceber que ele era bem-vindo, que ele tinha função. Hoje eu estava ouvindo uma palestrante, e ela numa pesquisa que ela tem de adolescentes, e na pesquisa que ela fez, boa noite José, na pesquisa que ela fez com jovens que iam ao consultório, e alguns envolvidos com drogas, ou aprontaram de alguma certa forma, ela conversando com os caras, com esses adolescentes, com esses jovens, ela ficou espantada porque a fala deles foi a seguinte, na minha casa eu não sou mais necessário, ou eu perdi função. Foi a fala do cara. Aí, no exemplo que ela falou, ela disse, um dos que ela atendeu falou assim, se eu chegar de madrugada em casa, o máximo que acontecia era eu tomar um sabão, uma bronca, mas como eu não tinha função, o lar aconteceu normalmente, as coisas dentro do lar aconteceram normalmente. Então ele percebeu, entendeu com isso de que ele não fazia falta. Você começa a entender agora que no lar a gente precisa determinar regras, mas além de determinar regras, boa noite Gisele, seja bem-vinda novamente, além de determinar regras, você precisa dar obrigações. Veja bem, eu e você não estamos formando pessoas que vão servir a uma sociedade. Nessa sociedade ela terá as suas obrigações, ela tem que cumprir. E se ela não aprender isso no lar, ela vai ser uma pessoa frustrada, que não aprendeu, e ela não vai saber cumprir essas etapas na sociedade. E a sociedade, quando cobrar, ela não vai saber como lidar com a cobrança. Você conhece, ou já ouviu falar de pessoas frustradas que às vezes estão no emprego, mas porque o responsável questionou, fez alguma coisa, ela fica chateada e vai embora? Não sabe viver com o confronto, com o não, com a cobrança?
É porque dentro do lar isso não foi acontecendo, foi passando pano. E de repente passou o pano porque precisou compensar a ausência, passou o pano porque muitas repúblicas estão sendo formadas com jovens que ainda não estão maduros o suficiente para terem filhos. E aí eu não estou falando nem de a questão de ter entrado na vida sexual muito cedo, que eu não concordo. Eu estou falando para você que o fato de ela ter entrado com a vida sexual ativa, estar com a vida sexual ativa, necessariamente não teria que ter um bebê. E aí você conhece, e eu conheço, crianças cuidando de crianças. Maturidade zero. E nessa maturidade zero, ela está sobre a sua responsabilidade de formar um novo ser. E ela nem em formação está. E aí esse jovem, esse ser em formação, precisando de amparo, de segurança, que dentro de uma república ele não vai ver isso. Dentro de uma república, quando a casa não é um lar, ele é uma república, não existe vínculo. Se não existe vínculo, não existe zelo, não existe cuidado, não existe preocupação. As pessoas de uma república, cada uma vive o seu universo e só vai ali para descansar o corpo. Não existe um projeto, sonhos que precisam ser alcançados juntos, propósitos. Isso existe dentro de um lar. E eu queria, essa uma das principais informações que eu gostaria de passar hoje, através desse monólogo, né? A galera que está entrando depois, eu ia hoje conversar com o psicólogo Mário Sérgio, que é o pastor Marinho da igreja aqui próximo, só que um membro da igreja faleceu e ele está dando atendimento lá. Tá? Então, semana que vem a gente vai bater um papo de novo, aí a gente vai voltar nesse assunto, e aí já com a fala do psicólogo, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos, e aí o meu objetivo é a gente tentar resgatar isso, a função de um lar, dentro de um lar são projetados sonhos. É dentro de um lar que de repente você está ali, mora, por exemplo, numa casa de aluguel, mas vocês juntos estão tendo sonho, tendo projeto, estão se reestruturando para conseguir adquirir uma casa. Esse é um sonho não do pai e da mãe, é um sonho da família. É um sonho, aquele lar sonha com isso, ou com a aquisição, vamos botar de uma coisa menor, é uma TV mais simples e tem o objetivo de uma TV mais sofisticada. Então, eles em comum acordo vão ver o que a gente pode fazer, corta daqui, corta dali, porque nós temos o sonho de conseguir isso. Esse cenário de projetar isso, de conversar, de ver, fazer o projeto, ver como pode alcançar esse objetivo, é o filho, é a filha, é esse ser que está sob a sua responsabilidade, que está absorvendo, está vendo tudo isso. Está vendo como se projeta, o que se pode abrir mão, o que não pode abrir mão, o que é prioridade. E aí, às vezes, vai vir no exemplo de um pai e de uma mãe que vai abrir mão de alguma coisa que para ele era importante, porque a família, esse lar, decidiu que juntos eles vão para esse projeto, que juntos eles querem alcançar esse objetivo. As nossas repúblicas não têm condições de passar isso. Por quê? Como eu já te falei sobre república, é um lugar de passagem, é um lugar apenas de hospedagem. As nossas famílias, os nossos lares precisam, aqueles que perderam, tentar resgatar o outro lado, em que em um lar a pessoa sempre é bem-vinda, mas
é também, é no lar que o seu filho, é no lar que a gente precisa passar, que é um local de refúgio para aquele que, quando está com um momento de dificuldade, no momento em que ele está mal, ele pode se colocar ali, vai chegar ali e vai entender que ali ele está amparado, que ali ele está protegido. É no lar que o componente desse lar, e aí independe se é o cabeça do lar, se é o filho, é aquele ambiente em que quem estiver naquele momento com dificuldade, está mal, está sofrendo, está passando por alguma luta, alguma batalha, ele vai entender que o conjunto agora vai absorvê-lo e vai tratar e cuidar dele. Olha como é que lar começa a ampliar, a ficar uma coisa fantástica e que se perdeu no meio. Vamos aqui usar um exemplo de uma casa com que 4 pessoas. Vou usar a minha casa, 4 pessoas. Tem dia que vai estar ruim para mim. Ou de repente o problema é muito sério e eu não estou na condição, nesse momento, de cuidador, mas de ser cuidado. A estrutura de um lar vai entender e vai se programar para que, nesse momento, eu venha a ser o paciente, venha a ser tratado, cuidado, zelado. Isso é lugar, isso é lar. Local de maior segurança do universo. E olha que frase que não é minha, tá? O lar é o local de maior segurança do universo. Você que é o responsável por um lar, já deixou isso bem claro? As pessoas que fazem parte do seu lar entendem isso? Percebem isso? Mais do que isso, sentem isso? Precisa ser o refúgio. É o ninho, né? A gente já falou em lives passadas sobre ninho, lugar aconchegante, em que quem está ali está sob zelo, cuidado. O filhote, o pássaro, né? Ele só vai sair desse ninho quando ele estiver bem preparado para poder alçar voo. Hoje em dia, o que a gente vê muito, e aí eu vou trazer para o sistema socioeducativo, é que o passarinho resolveu sair do lar antes, sair da casa antes. E aí ele pode ter saído porque não sentiu que era um lugar seguro, e a gente sabe que tem casas em que os abusos acontecem, as agressões acontecem, então ele pode ter saído por causa disso. Ele pode ter saído porque, como eu falei pouco tempo atrás, momentos atrás, ele não se sentiu mais importante ou parte integrante disso, dessa engrenagem, e ele também saiu antes. E como no exemplo do passarinho que sai do ninho antes, ele não tem estrutura para conseguir voar. Vai cair, vai se machucar, pior ainda, vai ficar vulnerável aos predadores. Os jovens do sistema socioeducativo, que estão lá, que adentraram, eles saíram antes do ninho e sucumbiram aos seus predadores. Sucumbiram quando entraram para a vida do crime, né? E uma vez ali na vida do crime, se estão lá dentro, é porque a vida que eles escolheram os fez ir para lá, porque cometeram o ato infracional. No cometimento desse ato infracional, como a gente fala na gíria, rodou vai agora colher os frutos do ato que praticou. Mas saiu antes, saiu sem estrutura. No que ele saiu sem estrutura, ele não tinha condições nenhuma de sobreviver em sociedade. No sistema socioeducativo, o índice de óbitos é altíssimo. Não lá dentro,
do jovem que resolveu, adentrou para essa vida. Em conversas com adolescentes lá, e assim, para você ver como a base formadora não foi feita. Eles não sabem, eles não têm sonhos, eles não aprenderam a sonhar, não aprenderam a sofrer as frustrações de não conseguir naquele momento aquele objetivo, aquele sonho. Então o jovem que hoje está no sistema socioeducativo, ele não tem sonhos. E por que eu falo para você com certeza isso? Eu, quando trabalhava em uma unidade de internação, eu coordenava o Centro Cultural, e o Centro Cultural ele envolvia a escola, envolvia a sala de informática, um ambiente de leitura, uma biblioteca que tinha disponível para eles, e uma sala de vídeos, onde eram passados filmes, documentários e filmes esses, que só eram oferecidos aos adolescentes, depois de aprovado pela equipe multidisciplinar de pedagogos, psicólogos e ciências sociais. Tá? Então eu coordenava esse setor. E na escola, o garoto que está dentro da galeria, num ambiente confinado, na escola ele está solto, livre. E às vezes ele não sabe dimensionar isso, porque ele está dentro da galeria, onde o ambiente é trancafiado, é trancado, e nos horários de atividade ele vai para a escola, onde ele está num ambiente totalmente livre. Olha na cabeça desse adolescente, uma hora ele precisa se condicionar às regras dentro de uma galeria, depois, quando ele está na escola, ele precisa entender que ali ele pode, com responsabilidade, fazer as circulações, sempre orientado por nós. E conversando com alguns jovens, onde eu tinha o acesso a poder conversar, a gente fala assim, tem uma entrada melhor, eu conversando com o jovem, falava assim, cara, quantos adolescentes você já viu da sua idade entrarem para essa vida e morrerem? Esse garoto tinha 17 anos, mais ou menos. E me impressionou a resposta na lata, rápido. Sr. Hernando, todo mundo morre um dia. Conseguiram entender a ausência de sonho? Aí eu falei para ele assim, também na lata, né? Cara, mas se eu puder morrer com 80, 90, eu vou preferir morrer com 15. Vou poder usufruir mais. Mas o cara não tem sonho, cara. Então ele entrou para aquela vida ali, e ele sabe que ou ele está lá com a gente, preso e perdendo etapas da sua vida que nunca mais ele vai conseguir recuperar. Momentos, né? Na internação ele passava no mínimo de 6 meses, podendo chegar a 3 anos. Então, 1, 2 anos em que ele perdia lá dentro, que ele não ia recuperar nunca mais. Mas mais do que recuperar, se eu e você estamos formando pessoas para viverem em sociedade, esse indivíduo que está nesse caminho, nessa trajetória, em todas as etapas da vida dele, ele está oferecendo para a sociedade aquilo de melhor que ele tem, aquilo de melhor que eu e você, formador do caráter desse jovem, estamos apresentando a ele, para que ele possa, a partir disso, de se desenvolver. Perde a sociedade que, em etapas, não foi vendo o desenvolvimento, não foi usufruindo do desenvolvimento desse jovem, dessa criança. Porque, independente da idade, por exemplo, meu filho, quando está brincando na rua, ele precisa repassar para os outros que lá estão os ensinamentos que ele aprendeu aqui. Ensinamentos simples. Por exemplo, ele vai chegar no local, eu sempre oriento antes, falo assim, ó, você vai chegar em um local, as pessoas que estão lá, você precisa cumprimentá-las. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, por favor. Às vezes ele entra no meio de uma conversa, e ontem eu mesmo estava conversando, ele entrou na conversa, ontem não, quarta, domingo, desculpa. A gente estava numa conversa, ele entrou direto na conversa, papai está conversando. Você não pode fazer isso. Você precisa pedir da licença. E aí, não só, nesse momento, eu não só falei, mas eu falei, tá, então vamos lá, volta a fita.
Aí ele reproduziu o que eu lhe falei. Então, pediu da licença, tá, agora que você pediu da licença, mas é a primeira vez que ele fez isso? Não. É a última vez? Também não. Mas o que eu, o cara que estou sempre ali para mostrar para ele que ele é bem-vindo, de que o no lar onde eu estou orientando ele é um lugar de segurança, é um lugar de aconchego, de proteção, de orientação, naquele momento ali ele precisava de uma orientação. Eu não poderia perder a oportunidade de, na hora, na prática, mostrar a ele tudo que foi orientado. Então ele ali, naquele momento, ele aprendeu na prática. Não é o que papai falou lá atrás, precisa pedir licença, eu não fiz. Então ele fez. Os nossos lares precisam, necessitam de trazer de volta essa essência do sempre orientar, sempre trazer a informação, mas mais do que falar, é com um exemplo, é com prática disso. Por isso que eu quis conversar hoje muito sobre essa diferença entre lar e república. Não permita, ou se acontece, tenta resgatar isso, que a sua casa venha a ser uma simples república, onde quem lá chega só vai chegar para comer, para tomar um banho e sair. Não. Precisamos trazer para essa essência de que é bom, é legal, é gostoso estar dentro. Eu curto assistir desenho, né? Eu vejo aí os desenhos antigos, aí eu chamo minha filha e meu filho para ver. A Malu fica danada com os desenhos, né? Olha, para de história, esse desenho tudo feio aí que você vê. Mas quando ela está aqui na hora do almoço, ela está aqui vendo um seriado biruta dela aqui, eu estou aqui do lado, o troço é horrível. Mas eu estou aqui, mas o meu desenho também é horrível para ela. Ela tá. Aí agora, como nós somos cristãos, aí agora a gente está vendo desenhos evangélicos. E é uma forma que eu estou querendo trazer para eles, para ensinar a eles as coisas da Bíblia, as historinhas da Bíblia, incentivo eles a lerem. Então, o que eles leem, o que ela lê, ela no desenho está recordando. O João falou, esse é... A historinha que a gente estava vendo, ele falou, esse é dos caras que pegaram o cara, os 4 caras, aí abriram o telhado. Eu falei, papapá, a história é essa. Mas o importante disso é o desenho. É o ensinamento do desenho. O ensinamento do desenho está em segundo plano para mim. O que eu quero ali é o ambiente estar junto. É por ele, é mais por mim, porque eu estava deixando a desejar isso. E aí olha só a importância de você e eu responsáveis. Lembra que eu falei minutos atrás sobre o lar deixa de ser lar e vai começando a ser república porque pequenas brechas vão acontecendo? Pequenas brechas sempre vão acontecer. O problema é, você precisa estar atento a identificar. Fase 1, você precisa estar atento a identificar. Fase mais importante do que a fase 1, ou tão importante quanto? Depois de identificado isso, o que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Vai deixar, que aí essa ruptura vai chamar outra ruptura, vai chamando outra ruptura, e aí o ambiente lá vai sair, ficando de lá, e o ambiente república vai instalando aos poucos, e quando você percebe, o seu filho já dominou a casa, porque ele já não entende mais, ou desaprendeu a lição de autoridade. Pai e mãe, você sempre vai ser autoridade, e independe da condição financeira. Você é autoridade porque você é pai, você é mãe, você é o cuidador. Pode acontecer
de alguma casa, o filho que ali ainda está tenha condições financeiras melhores do que o pai? Sim, vamos dar um exemplo aqui. Um garoto que seja uma promessa no futebol. E aí o clube já segurou o moleque, já tem aqueles contratos de gavetas e tal, em que o garoto já tem uma parte financeira estabilizada excelente. Em momento nenhum, esse garoto é o chefe da casa. A função chefe da casa, de responsável, de zeloso, independe da condição financeira. Depende de você tomar posse para isso. Então, identificou uma ruptura, identificou uma falha, entra para resolver. No meu caso, o desenho bíblico estou usando para poder estar próximo. Eu sou músico amador. Então eu fico lá pelo meu quarto, lá mexendo no meu instrumento lá, fazendo meus barulhos doidos lá. Então eu tenho que ir para lá, porque senão atrapalha aqui, a sala. Mas de lá também atrapalha a sala, mas pelo menos atrapalha mesmo. Volta e meia, né, eu falo assim, vamos baixar isso aí e tal. Música é surdo, né? Então, ficando muito por lá. Agora eu estou ficando um pouco mais para lá de cá. Aí eu tô em casa por causa da pandemia, por causa por ser hipertenso, eu estou protegido por um decreto em que eu sou grupo de risco. Estou sentando na rua para ficar vendo o mais novo andar de bicicleta. Aí tem que ver, estou lá. É importante para mim? Claro que é. É importante para ele? Muito. Olá, segurança dele. Oi, André, boa noite. André que está entrando agora, amigona. André, o meu convidado, o Marinho, faleceu, um senhor lá da igreja, ele está enrolado lá, está nesse difícil momento, ele está dando apoio. Semana que vem ele volta e aí a gente vai nesse assunto com a visão dele, psicólogo. E hoje eu estou fazendo uma pequena introdução. Obrigado por você estar aí com a gente. Então, no lar, onde eu preciso colocar para ele, mostrar para os filhos na prática que eles fazem parte desse lar, eu estar lá na rua onde ele está andando de bicicleta é importante, tanto para ele quanto para mim, porque eu estou vendo o crescimento, porque daqui a pouco ele está com 20, aí passou rápido. Eu não vi andar de bicicleta, não vi jogar bola. Levo ele para os treinos de futsal. Aí lá fico dando uns bregues nele lá, né? Brigando com ele lá, porque ele precisa desenvolver uma determinada característica. Então, mas eu estou ali, até forçando muito. Tomei até uns puxões de orelha por causa disso, da dona encrenca aqui, de que eu estava cobrando demais. Mas é a cobrança do pai, é o incentivo que vai mostrando aos jovens, ao adolescente, aquele que está em formação, de que a sociedade vai cobrar. E se ele não cumprir lá na sociedade, ele vai ser dispensado. Ele vai ser substituído por alguém que atenda melhor essa cobrança. Eu falo muito para ele na questão do futebol que ele gosta, né? Diz ele que vai ser jogador. E aí uma das características que ele não tem, e eu deixo bem claro para ele, não tem garra. Falei, pô, meu irmão, tu escolheu uma profissão em que você vai sofrer pressão da torcida, do treinador, de todo mundo que vai querer ver. Você precisa trabalhar isso. Não adianta você passar bem uma bola, saber tocar, saber chutar. Você precisa ser completo. Aonde é que ele vai aprender isso? A essa cobrança? No lar. Se for na república, como a gente já viu a definição de república, né? República é só um lugar de passagem. Na república não existe vínculo. No lar, sim. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o sonho dele. Não é o meu sonho. É o sonho dele. Eu sonho o sonho dele. E como eu sonho o sonho dele, eu tenho que fazer as coisas
prover os recursos, os meios para que ele possa ir lá e lutar pelo sonho dele. Em algumas partidas em que jogou bola, perdeu, aí ficou chateado, chorou, tal. Aí a orientação foi o quê? Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder. No dia que você ganhou, acabou o jogo, você se desligou daquilo e a vida seguiu. No dia que perdeu também é a mesma coisa. Vai aprender com a vitória que você precisa se dedicar ainda mais para se manter naquele nível, está sempre vencendo. Então você vai se preparar cada vez mais, porque quem está vencendo, os outros estão se preparando para que possam vencê-lo. Mas no momento em que perdeu, vai analisar onde perdeu, por que perdeu e corrigir o erro. Então eu sempre bato na tecla com ele. Se você não desenvolver isso, vai ser muito limitado a sua vida no futebol. Porque você precisa de muita garra. Quase botando o espírito argentino nele, né? Que a galera fala que o pessoal em questão de raça, né? O pessoal do sul. Mas é no lar que ele vai entender que ele é especial, que ele é importante, que ele faz parte. E esse ensinamento de que ele faz parte, ele vai reproduzir no futebol quando ele vai entender, no caso do João, né? Que ele vai entender que lá quando ele estiver jogando é um time, e naquele time cada um desempenha a sua função. No lar cada um desempenha a sua função. E momentos atrás eu falei da experiência daquela palestrante, que também atende neuro, né? E formação inicial psicologia. Ela identificou, e isso foi em várias dos seus atendimentos, de que o jovem que se perdeu, ou que estava indo para o atendimento com ela, ele se sentiu, deixou de se sentir parte daquele lar. Ele viu que ele não era mais importante. O que você e eu estamos fazendo com aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade? A todo momento faz-se necessário pontuar de quão ele é importante. Elogio, cara, é fundamental, é importantíssimo a gente trabalhar essa questão do elogio, porque na hora da cobrança, aí é fácil, né? Mole, né? Vem quente na cobrança. Mas na mesma projeção da cobrança, tu vem quente no elogio? Tá entendendo? A balança não está pendendo de forma igual. Se você cobra nesse nível, o elogio, para mim, tinha que ser no nível acima disso. Mas se você pelo menos fizer no mesmo nível, eu até vou entender de que você está passando aquela filosofia de que o tratamento é igual. Beleza, ele está aprendendo que na cobrança vai vir naquele e no nível também, vai estar conseguindo entender. Mas isso, com o passar do tempo, foi se perdendo em relação ao lar e nesse lar versus república, né? E uma coisa que muito me leva a entender ou a acreditar que se perdeu nisso foi porque, na verdade, dentro do lar o discurso era um e a prática foi outra. Entendeu? O discurso era de que você é sempre bem-vindo, de que aqui é um refúgio, e quando estiver num momento de dificuldade ou de sofrimento, nós vamos te acolher. O discurso era esse. Mas na hora que aconteceu, ou na hora de colocar na prática, o negócio mudou. E com isso, lembra que eu falei que as ações elas são muito mais significativas do que as palavras? O garoto, o componente desse lar, até ouviu que ele era importante, de quando ele tivesse com uma dificuldade, num momento de mais fragilidade, ele seria amparado.
Ele até ouviu isso, mas se ele não viu isso, tudo o discurso ele vai, a gente pode linkar à República, onde não tem vínculo, não tem unidade. Agora, se ele viu na prática, ele consegue perceber a diferença, ele pode perceber o que é verdadeiramente um lar. Essa palestrante que eu te falei, desse exemplo que ela deu, ela, depois eu vou lembrar o nome e falo aqui, ela, quando pequena, teve sarampo. E como consequência desse sarampo, a visão dela ficou muito danificada. Então ela tem uma séria dificuldade de ler. E ela mesma fala na experiência dela, quando ela relata, de que as dificuldades que ela passou por causa disso. E ela fala assim: os meus pais, na sua infinita sabedoria, embora tivessem pouco estudo, eles perceberam, e em vez de fazerem ela se sentir vítima, e olha a importância do lar, em vez de fazer com que ela se sentisse vítima e ficasse de lado, usufruindo daquela deficiência, daquela limitação, eles perceberam e incentivaram ela, e ela fala assim, a frase deles foi muito interessante, que eles falaram para mim assim, relato dela, eles falaram comigo o seguinte: filha, você não precisa ler, você não precisa, você tem dificuldade de ler, então você não se preocupa com isso, porque você tem um cérebro super especial em que você consegue gravar as coisas que as pessoas não conseguem. E ela fala assim: caramba, eles falaram para mim, eu acreditei que eu tinha um cérebro fantástico. Então os pais começaram a ler para ela, e os trabalhos que ela ia desenvolver, o que ela ia fazer, escola, o ambiente que ela estava, em que ela não podia ler, estava tudo gravado. A gente olha a sabedoria de um lar. Se fosse república, a gente já viu que não tem vínculo, não tem unidade, não tem zelo. Se fosse república, eles iam condicioná-la a que ela entendesse e sobrevivesse com as limitações que ela tinha. Não, eles pegaram a limitação, deixaram essa limitação, colocaram de lado e supervalorizaram o cérebro ou outras áreas que ela podia desenvolver. E hoje essa pessoa é palestrante com vários mestrados e doutorados e pós-doutorados até fora do Brasil. Pessoa que tem dificuldade de ler. Ficou com uma deficiência. Mas olha como ela percebeu, como ela sentiu na própria pele o que é um lar. Ela usufruiu de um lar. Porque no lar, foi nesse lar que ela ouviu palavras de incentivo. Foi nesse lar que ela mesmo ela conseguiu entender e captar a verdade de que ela tinha um cérebro fantástico. E isso na cabeça dela de criança. E com os exercícios da memorização, mostrou que ela tinha um cérebro mesmo fantástico. Mas foi o quê? O incentivo de um lar, onde o indivíduo ele é parte importante. No militarismo, quando se fala em uma guerra, fala que assim, o inimigo nunca é o inimigo, o soldado ferido nunca deve ser abandonado. Se a gente pudesse pegar essa fala e trazer para esse exemplo da experiência dela, o lar entendeu que a limitação dela não ia fazer dela uma vítima. Pelo contrário, eles começaram a incentivar, e ela, se não me engano, ela e mais 3 irmãos, só ela teve esse problema por causa do sarampo, né? Então, nisso, a família trabalhou. Ela, em especial ela,
colocando a limitação de lado e supervalorizando os outros atributos. Com isso passou para ela esse incentivo, esse zelo, esse cuidado, mas passou também para os outros irmãos de que limites podem e devem ser superados. Só vai depender se a estrutura proporciona isso para eles. Se o seu lar proporciona que os limites foram feitos para serem ultrapassados, as pessoas que estiverem ali dentro vão entender que, por mais que seja difícil, que seja trabalhoso, que seja custoso, se consegue. Veja bem, essa criança, ela de uma hora para outra, ela não saiu decorando tudo, mas foi a persistência, foi a insistência. Num lar, os seus componentes estão juntos, passam juntos pela batalha, pela luta, passam juntos pela dificuldade, estão juntos para vencer essa dificuldade. Numa república, é cada um por si. Como hoje a gente está trabalhando essa diferença entre lar e república, você pode trazer a sua memória e buscar e perceber com os exemplos que você ao seu redor tem do que é lar, do que é república. Quando você vê que o vitimismo tomou conta, que a pessoa sucumbiu a isso, você consegue perceber que era apenas uma república, onde era só um lugar de passagem, não havia vínculo nenhum. Quando você vê incentivo a que os obstáculos sejam alcançados, de repente os obstáculos ou os sonhos não serão alcançados, mas o processo em que isso acontece, em que as pessoas se envolvem para que isso aconteça, essa é a grande lição. Porque é justamente com isso que você vai conseguir mostrar que nem todos os objetivos serão alcançados, mas o fato de não alcançar não vai trazer frustração. Não alcançou, ficou chateado e tal. Partiu novo objetivo. Quando o lar proporciona isso para o adolescente, para o jovem, você vai entendendo e vai passando o ensinamento de que não conseguiu, levanta, sacode a poeira e volta por cima. Vamos para o próximo obstáculo, vamos para o próximo alvo, vamos para o próximo projeto, para o próximo sonho. Se hoje eu pudesse te deixar uma lição, uma informação, um conhecimento, uma dica, é que eu e você precisamos voltar e trazer a origem do nosso lar, ou trazer de volta a essência para aquilo que o lar foi criado, para aquilo que a família foi criada. Volto a frisar, independente do seu arranjo familiar. Uma família ela foi montada para que os indivíduos que ali estão sempre percebam, entendam que eles são muito bem-vindos. Eles não são acidentes. Um lar, em diferença a uma república, é aquele local onde as pessoas componentes desse lar entendem que é um local de refúgio para quando elas estiverem no momento mais difícil, onde elas estiverem precisando ser cuidadas. Um lar, a diferença de um lar em relação a uma república, que é um lugar de passagem, sem vínculo, sem unidade, é que eu e você precisamos passar esse ensinamento e aprender também, quando convivemos com isso, de que o lar é o local mais seguro do universo. É o nosso bunker. É onde nós estamos sendo protegidos, enredados. A lição de hoje, o grande ensinamento de hoje, na diferença de um lar e uma república,
é que o lar é nosso, é de todos. A república não é nossa. Você que tem a experiência de uma república, conhece o andamento de uma república. A república é de uma única pessoa, ou de um único dono, de um pouco mais de pessoa, e as pessoas que ali estão não são donas daquele lugar. Se não são donas, as pessoas que estão ali não precisam zelar. E se o dono da república também não precisa ter zelo nenhuma, preocupação nenhuma, ele só precisa oferecer o ambiente. Então, a grande diferença de um lar e uma república é que o lar é nosso. E se é nosso, nós temos que juntos lutar para que ele seja o melhor local do mundo. Uma outra informação importantíssima para lar. Lar pode ser dividido, pode ser compartilhado. O ambiente do lar. É importantíssimo isso. É importantíssimo que você, quando venha visitar a minha casa, o meu lar, você possa também se sentir parte dele. Ou o ambiente seja um ambiente tão agradável que você chega e se sente à vontade. Você se sente integrado. E isso nós precisamos resgatar dos nossos lares, das nossas famílias. Nós podemos dividir isso com outras pessoas. E quando fazemos essa divisão, nós estamos replicando essa mensagem, esse ensinamento, esse conceito, essa essência, e a pessoa, conseguindo absorver isso, ela vai repassando isso à frente. Um outro ensinamento que eu gostaria de deixar para você hoje de lar em relação à República. Quanto mais for partilhado, mais for compartilhado, melhor. Você vai passando essa mensagem, e essa mensagem vai, no boca a boca, na experiência, ela vai sendo replicada. E com isso a gente vai conseguindo resgatar, restaurar isso. É muito interessante, é muito importante que você e eu, que temos essa consciência da valorização do que é o lar, do que é família, replica isso através de exemplo. Colocando na prática o discurso. Muito bonito falar. Mas se a gente conseguir colocar isso em prática, eu vou conseguir melhorar a vida de alguém que vem aqui, e esse alguém sentindo tão bem vai querer repassar esse sentimento à frente. E como última lição, que eu gostaria de deixar a você adolescente, a você jovem, não permita nunca que venha entrar em sua cabeça que você deixou de fazer parte de um lar. De um lar você nunca vai deixar de fazer parte. Até quando você alçar novos voos, quando você precisar sair do ninho. Aquele lugarzinho a casa da mamãe, a casa do papai. Consegue entender isso? Isso é lar, onde você vai sempre fazer parte, onde você é importante, onde a sua função, aquilo que foi designado para você fazer, se você não estiver ali, as coisas não vão acontecer. Aquele exemplo quando você está ensinando os filhos, né? Igual a tarefas, né? Se o filho não fizer a tarefa, vai ficar lá. E com esse ensinamento, não é você ir lá e fazer a tarefa dele, não. Ele vai ficar lá. E com esse ensinamento, ele vai vendo que ele é importante. Gostaria de mais uma vez agradecer a você que esteve aqui comigo, a você que vai assistir depois esse bate-papo, replicar. Esse é um espaço criado para, de alguma forma, a gente possa orientar, dar informação, você busque conhecimento, que seja um motivador para você buscar mais novos conhecimentos. E pedir desculpas também, que hoje, como eu anunciei, eu estava conversando com o Mário Sérgio, psicólogo, pastor, só que o membro da igreja faleceu e ele precisa e está lá nesse momento difícil. Para ele que perdeu
um amigo, uma ovelha de quem ele zelava, para a família. Aí, veja bem, estou trazendo o ensinamento de hoje, a igreja é um lar. Então, agora é o momento de acudir aqueles que estão nesse momento de sofrimento. E eles precisam entender que, no caso dele, o pastor da igreja, é ele quem vai proporcionar esse aconchego nesse triste momento difícil. Aí, na semana que vem, provavelmente a gente vai conversar e a gente vai voltar sobre esse tema, tá? Diferença entre lar e república, diferença da prática e de um discurso. Mais uma vez, brigadão. Se puder, indica aí esse espaço para a galera vir. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar conversando. E eu usei o tema como conversa entre grades, que para quem não sabe, eu trabalho no sistema socioeducativo. E a ideia é que com essas conversas, com esses amigos que aqui venham, a gente consiga restaurar ou reforçar os sistemas alimentadores do sistema socioeducativo, a família, a educação e a religião, para que eles consigam restaurar, recuperar a essência, seja na educação, seja na religião, seja nos lares, nas famílias, para que o jovem possa se sentir acolhido por esses arranjos. E uma vez acolhidos, eles se sentem parte integrante, então o rompimento fica muito mais difícil. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui e aos que também vão assistir depois. Valeu, galera.